bem que eu não tenho material, eu estou fazendo aqui no achismo. Bom dia, que é o professor George. Vamos iniciar nossa aula, volume 4, concentração de soluções. Carol, você disse que tem dificuldade na primeira. Mas a minha dúvida é da desoberia espacial. Mas hoje é outro assunto, tá? Tá falando do volume 3, né? Hoje já é outro assunto, né? Eu estou iniciando o volume 4, mas eu posso fazer aqui, né, o que a gente tem que fazer, e a gente volta para aí, não tem problema nenhum. Pode ser? Você pode mandar a resolução dela pra lá e ela me manda. Não, mas eu posso fazer isso. A gente vai ter tempo de fazer isso. Eu vou dar andamento nesse conteúdo, tá, de soluções, só continuidade que eu já iniciei, né, introdução às soluções. A gente Uhum. resolve algumas questões dela e eu vou para a questão que você está em dúvida. Tudo bem? Certo. Vamos lá. Vou espelhar aqui. Quem chegou agora, seja bem-vindo ao Arraial do George. Vocês vão pular fogueira, vocês vão ser padrinhos e madrinhas de fogueira, né? Vocês vão comer aquela canjica, pipoca, dançar quadrilha. Só que não. Bom dia. Olha aí. Olha como é que ficou bonitinho aí, ó. A minha ilustraçãozinha para vocês, ó. Tá legalzinho. Entrou alguém que não era para entrar aqui. Então, pessoal, como eu tinha falado, eu já iniciei, ainda mesmo no capítulo, no volume 3, lá na frente B, iniciei soluções, né? Vocês lembram disso? Eu sempre divido com dos anjos a primeira parte, primeira e segunda parte. A primeira e segunda parte sou eu que divido com ele. Mas, na verdade, hoje é para iniciar a cinética, porque eu sempre fico com a segunda parte do módulo B, mas a gente entrou em acordo, como eu já tinha iniciado soluções, para não ficar aquela coisa quebrada, né? A minha metodologia e a deles são diferentes, então talvez vocês tivessem dificuldade em relação a isso. Então eu continuei com soluções, ele vai, acredito que já deve ter terminado também o volume 3, ele vai dar andamento aí na parte físico-química sobre cinética, na introdução à cinética. Pois bem, vamos iniciar aqui. Lembrando que isso daqui é a parte de cálculo, né? Qualquer dúvida que tiverem, por gentileza, peçam para que eu retorne ou para que eu volte a explicação tranquilamente. Tudo bem? Depois você me dá uma nota do meu slide. Eu achei bonitinho. Vou até postar ele. Gostei dele. Ficou bem interativo, bem lúdico, né? Então, iniciando aqui, a concentração das soluções. Deixa eu só diminuir a tela aqui da não imagem de vocês, porque ninguém aparece para mim, né? Então, as concentrações das soluções, a gente vai fazer aqui a classificação delas. Não sei porque vocês não aparecem mesmo. As principais formas de se exprimir as concentrações de uma solução são concentração em grama por litro, lembrando que essas unidades que eu estou colocando aí são as unidades padrão, tá? São as que a gente realmente tem que utilizar, a não ser que não sei que vocês se deparem com as transformações, que é outra coisa que vocês também têm que lembrar, como é que transforma para litro, como é que transforma para ml, como é que transforma para miligrama, para quilograma, né? Então você tem que estar afiado com essas transformações, principalmente quando você trabalha com concentração de soluções. Então a concentração padrão do que antigamente era chamado de concentração em massa, né? Hoje não tem mais isso, a gente vai chamar agora só de concentração. Depois a gente vai especificar as unidades dela. Então nós temos essa daí que é grama por litro, que é a padrão. Concentração em porcentagem, que nós chamamos de porcentagem em massa ou em volume, é justamente, antigamente, no meu tempo, era chamado de título. Acho que até no ano passado você ainda conhecia como título. No ano atrasado, perdão. Hoje é apenas concentração em porcentagem em massa. Lógico que tem isso para volume. Qual a diferença dos dois? Massa e volume.
que a massa, eu posso fazer a relação direta com a somatória entre a massa do soluto e a massa do solvente, para eu produzir a solução. Nós sabemos disso. Soluto mais solvente produz solução. É uma soma, né? Então, se eu quiser saber a massa da solução, eu vou ter que somar a massa do soluto mais a massa do solvente. Isso falando em massa. Quando a gente vai para volume, a gente tem que entender que em volume existe as interações entre as partículas. Então, essas interações elas precisam ser perfeitas, né? Obviamente que se você vai tentar fazer a interação de água com cetona, você vai ver que existe uma certa diferença, né? Você vai notar no sistema a formação de duas fases, até porque a cetona tem um lado apolar muito acentuado, né? A carbonila ela é polarizada, mas o carbono ligado diretamente à carbonila vai fazer com que exista uma pequena interação entre água e cetona. Então, nesse caso, nós vamos notar que a solução não é tão perfeita assim. Então, não vou poder dizer que o volume do soluto mais o volume do solvente vai ser igual ao volume da solução. Pelo contrário, vai ser diferente. Então, é uma diferenciação entre massa e volume. Caso eu necessite calcular o volume da solução, eu vou notar que vai ter diferenças, porque eu preciso ver a natureza dos elementos. No caso, o soluto e o solvente. Tudo bem? E em porcentagem, então, quando você recebe o valor, quando você calcula, né, hoje ainda vou chamar de título, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Você calcula o título em massa e você precisa transformar esse título em porcentagem, então você vai multiplicar por 100. Só que você tem que levar sempre em consideração que toda vez que eu venha trabalhar com esse título novamente, com esse valor que é adimensional, eu não tenho unidade padrão, tá? Eu tenho as massas do soluto e massa de solução. Então, tanto de soluto para tanto de solução. Eu não tenho essa unidade padrão, grama, miligrama, quilograma, eu não tenho essa unidade padrão. Então, eu preciso fazer transformações nela, se ela está em porcentagem. Quando a gente estiver falando de combinações entre as fórmulas, né, as fórmulas de concentração, nós vamos ver, tem uma formulazinha que é concentração em massa igual ao título vezes a densidade vezes 1000. Eu vou usar o 1000 caso a minha concentração seja em grama por litro e eu recebo uma densidade em ml por litro. Miligrama por litro. Aí eu preciso fazer a transformação com a multiplicação por 1000. Então, quando eu me deparo com essa situação de unidades, eu preciso fazer essas modificações. Tudo bem? Concentração em mol por litro, que é a mais sabotador Cardoso, né? A nossa mais trabalhada, né? Que é a chamada molaridade, não é isso? Tem a molaridade, tem a molaridade, que são diferentes na pronúncia e também nas fórmulas. A molaridade, que é a concentração em mol por litro, ela tem essa unidade que nós já conhecemos, pode ser com aquela barrazinha mesmo, né? Mol barra litro, ou do jeito que está aí, ó, mol, ponto, que é a multiplicação, é a proporção. E nós temos aí também a parte por milhão, que muitos costumam perder questões para calcular os ppm, ppb e ppt, tá? Que é parte por milhão, parte por bilhão e parte por trilhão. Né? Muitos se confundem, tentam fazer regra de 3. Nós vamos ver hoje que essas regras de 3 elas só servem para complicar a nossa cabeça. O ideal é só fazer a transformação das unidades. Você transforma a unidade do soluto, por exemplo, você vai trabalhar com massa, tem que trabalhar seguindo a parte por milhão. O que é parte por milhão? É uma parte do soluto, uma parte só, para 1 milhão de partes de solução. Então, eu tenho que levar esse parâmetro. Se você tem uma massa, né, no caso do soluto, você vai transformar essa massa para miligrama. E a solução tem que estar em quê? Está em quilograma para poder fazer a relação de uma parte para 1 milhão de partes. Né? Então, é como se eu estivesse falando em uma parte para 10 a 6. Não é isso? Porque é para 1 milhão. Parte por bilhão do mesmo jeito. É de uma parte, né, para 1 bilhão de partes. Então, vai ser uma parte do soluto para 10 a 9. E por trilhão, vai ser uma parte do soluto para 10 a 12. Né? Caso você venha encontrar questões desse tipo no Enem. Uma observação? Bom, lembrando que todas essas informações eu tirei do material do Bernoulli. Ah, professor, mas você disse que não tem material. Realmente não tenho. Eu fui no site e eu estou trabalhando diretamente com as informações do site, né, do meu Bernoulli.
que vocês já utilizam também. Ah, outra coisa que eu quero lembrar, o prazo de entrega da nossa avaliação é até hoje, né, crianças? Então, por gentileza, não esqueçam de enviar para mim, tá? Eu não sei se vocês têm o institucional, não mande para o institucional, aquele e-mail institucional tá me complicando demais, eu não consigo baixar as provas, trava, às vezes eu não consigo entrar. Eu creio que vocês devem mandar. Elaine deve ter dito alguma coisa para vocês sobre isso, né? Depois vocês me informam, tá? Direitinho como é que vai ser o envio, então eu mesmo falo aqui para vocês como é que a gente faz para enviar. Tá? Eu acho que nem todos fizeram, né? Nem todos fizeram essa prova de recuperação, eu acredito. Então observe aí, ó. As unidades de concentração definidas em função do volume dependem da temperatura. Tá? Então, por quê, professor? Porque o volume ele vai expandir dependendo da temperatura onde ele estiver, né? No caso, a solução. Então, tudo está relacionado à temperatura. Ok? Alguma pergunta? Baima, Andrews, Brenda, Carol, Lucas, o Angel, não vi o Angel hoje, Mariana, Lourdes, Victoria, alguém? Alguma pergunta? Posso prosseguir? Posso, né? Vocês estão em silêncio, tudo bem. A Mariana me respondeu, ó. Lucas também, ó. E aí, Baima? Rapaz, Baima, já tô com saudade de você, rapaz. Vá-se embora não, fique lá na casa de quem? Lá na casa do Andrews. Pronto, fica na casa do Andrews. Você vai aprender jiu-jitsu e tudo mais. Bora aqui. Andrews, gostei lá do vídeo, cara, viu? Foi interessante. Um vídeo bem, né? Parabéns. Né? Das frases lá que vocês falaram pra gente, fiquei até emocionado. Nesse período aqui, existe isso mesmo, Andrews. Nós professores, muitas vezes, eu digo por experiência própria, eu sou pai e eu noto o esforço dos professores do meu filho, né, para poder produzir uma aula legal, para poder ter interação com seus alunos. E eu também vejo comentários de pais, né, vocês mesmos professores que gostei sim, todos os outros professores também acharam muito interessante a iniciativa de vocês, né, de mostrar para a gente um feedback, né, de ver como nós estamos trabalhando, se está realmente chegando a vocês as informações, né, o nosso desempenho. Então é triste para mim, como professor, em alguns casos, poder ver comentários, né, até mesmo uns dizem que é brincadeira, né, você vai na rede social e diz que vê que tem pais que criticam, né, o trabalho dos professores, né, dizem que desse jeito é fácil ser professor, porque quem está ensinando são eles. Eu estive ontem numa reunião e a gente estava conversando sobre isso. O nosso trabalho como professor é cerca de apenas 1%, né, na vida de vocês. E a questão da educação, ela vem do berço, ela vem de casa. Né? O que eu faço aqui é auxiliar vocês nos estudos, auxiliar vocês nos cálculos, auxiliar vocês nas interpretações. A natureza de vocês, a índole de vocês vem de casa, vem dos pais. E eu achei muito interessante o vídeo que vocês fizeram, fiquei muito emocionado mesmo. E agradeço pela iniciativa, tá? E permaneço assim, pessoas jovens conscientes, jovens com coração aberto, né, para entendimentos. E vamos continuar, porque senão a gente perde muito tempo. Densidade. A densidade a gente trabalha demais, né? A gente trabalha a densidade em quase todas as vertentes da química. Então, em concentração é diferente. Tá? Do jeito que eu tenho a concentração comum, né? Ou concentração em massa, né? Que é grama por litro, a sua unidade, nós temos a densidade, que quando você vai lá para aquela fórmulazinha de concentração comum, deixa eu tentar rabiscar aqui. Quando você vai para aquela fórmulazinha de concentração comum, que é aquele C igual a massa, né? Isso, essa massa. Você vai ver que alguns livros ele coloca o M1. Esse M1 é justamente a massa do soluto. Lembra? C1 é soluto, C2 é solvente. Oh, droga, vai ficar lá em cima.
massa do soluto dividido pelo volume da solução. Isso aqui é aquela concentração que nós trabalhamos com grama por litro. Tá? Quando se trabalha com densidade, a densidade ela é a relação matemática entre a massa da solução e o volume da solução. Estou relacionando os dois. Tá? Geralmente, nós vamos ver até aqui embaixo, eu vou colocar as unidades mais utilizadas sobre a densidade, mas geralmente nós utilizamos a densidade como quilograma por ml, né? Ou mesmo grama por ml. Raramente usado decímetro, centímetro, caso isso aconteça. Aí vai aquela questão da perícia de fazer as transformações, né? Tem que saber fazer essas transformações para não se perder no resultado final. As unidades, lógico, você vai observar que tipo de unidade está sendo pedida lá nas alternativas, né? Se tiver grama por ml, você tem que transformar para grama por ml. Se tiver quilograma por ml, tem que transformar para quilograma por ml e assim vai toda a questão. Então, quando a gente fala da densidade, ela é um parâmetro relacionado a essa concentração. A diferença é que nós estamos trabalhando com a massa da solução e o volume dela. Né? Não é apenas com a massa do soluto, como nós vemos aqui na concentração. Tá? Então, o parâmetro direto é esse. Deixa eu só apagar aqui para eu poder passar. Então, ó, a massa da solução e o volume também é ocupado por ela. Né? Então, massa da solução, o volume da solução. Uma relação direta aí, onde nós, quando trabalhamos com densidade, nós sabemos que a densidade ela é inversamente proporcional ao seu volume. Né? Isso quer dizer que se eu tenho um grande volume, eu tenho baixa densidade. Né? Então, se eu tenho um elemento com uma densidade alta, é porque ele tem um volume menor. Ele é mais compactado. Né? Então, se você for fazer um parâmetro, uma comparação, um comparativo aí entre um iceberg e um cubo de chumbo, né, você vai ver que o cubo de chumbo ele é mais denso. Né? O seu volume é menor e ele é mais denso. Já o iceberg tem um volume maior, obviamente que sua densidade vai ser menor. Aqui, ó, a massa do solvente, a massa da solução, né, são obtidas pela soma das massas dos volumes, respectivamente, do soluto. Então, veja aqui. Esse daqui, ó, que eu acabei de riscar sem querer, ele é o que nós chamamos de densidade. Tá? Esse pezinho aqui, ó, é a densidade, massa sobre o volume. Tá? Que a gente pode chamar até também de densidade absoluta ou específica, né? Vai depender do tipo da natureza que nós estamos trabalhando. Então aqui estamos a densidade, massa sobre o volume da solução, e as unidades que nós podemos trabalhar, as mais comuns são essas: grama por ml, grama por centímetro cúbico, grama por litro, que é o mesmo da concentração. Quando a gente estiver falando sobre relação entre as concentrações, você vai ver que se tua densidade foi esse valor, você não precisa multiplicar por 1000. Tá? Eu vou explicar o porquê. E nós temos essa daqui, que é uma das mais usadas, quilograma por litro. Você trabalha com densidade. Tudo bem? Vocês viram o bolinho aí, ó? Aqui foi a Chiquinha, tirou uma George, fatia já, ó. Oi. Oi, Thaís. por que que tem esse menos? É como se fosse o inverso, né? Como se eu estivesse trabalhando assim, ó. Tivesse colocado assim, ó. Grama barra ml. Entendeu? Esse menos aqui na matemática é o inverso, né? Ó. Se eu estivesse fazendo, trabalhando isso daqui. Aqui diz pra gente o quê? Que 1 ml de solução eu tenho um x gramas, né? Então eu posso trabalhar aí diretamente até com a regra de 3, né? Geralmente se usa a regra de 3. É tanta forma para lembrar que a gente se complica. Tá bom? Deu para entender isso daí? Aqui foi a Chiquinha que já tirou uma fatia aqui desse bolo de milho. Vamos seguir, né? Então, as unidades de concentração. Concentração, massa, volume. Ó, que eu já mostrei para vocês no início, né? E agora, há pouco, em relação à densidade. Estou falando de massa e volume. A massa de quem? A massa do soluto. Tá? A massa que nós trabalhamos aí é do soluto. Veja que já tem a unidadezinha, né? Grama por litro. É a unidade padrão.
né, que é utilizada nos cálculos químicos, a unidade padrão. Mas isso não quer dizer que você não possa calcular a concentração, por exemplo, em miligrama por litro. Pode ser feito, não tem problema, tá? A formulazinha é essa que eu mostrei para vocês. Nós temos também a concentração de massa em massa. Quando a gente fala de concentração em massa, eu estou falando da parte de porcentagem, estou falando de título. Né? Então, é a relação entre a massa do soluto, M1, e a massa da solução, em gramas. Não é? Então, a formulazinha do título, antigamente a gente usava assim. Acho que todo mundo ainda usa assim. No meu tempo era esse Tzinho cheio de frufru, onde a gente tinha aqui a massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa da solução, que é esse M sem numeração alguma. E eu poderia melhorar isso daqui, dizendo que lá embaixo, esse M1zinho aqui, ó, M1 é o que? É a massa do soluto, mas é a massa do solvente, né? Não? Aqui, ó. Massa do soluto mais... Eita, mais que tá complicado de fazer. A massa do solvente, que é o M2. E como eu preciso trabalhar com porcentagem, eu vou multiplicar esse resultado por 100. Multiplico por 100. E eu vou ter porcentagem em massa. Esse 100 ficou tão ridículo, mas tudo bem. Eu vou ter porcentagem em massa. Então você recebe a massa do soluto, né, quer encontrar o título. Então te dão o título e querem que você diga a massa do solvente. Enfim, tem N maneiras de se trabalhar com esse cálculo, né, com essa fórmula. Tem N maneiras. Um detalhe, toda vez que você precisar trabalhar com o valor que você já tem de título, vamos dizer que eu diga que você tem um título de 0,9%. Por exemplo, no soro, né? No soro fisiológico, ele tem essa porcentagem aqui de NaCl, 0,9%. Quando eu precisar trabalhar com o valor de título em fórmulas, eu não posso trabalhar com ele em porcentagem. Eu vou ter que fazer o inverso. Do jeito que eu multipliquei por 100, eu vou pegar esse valor em porcentagem que está aí relacionado e vou dividir por 100. E aí eu vou adicionar esse valor. Tá? Eu não posso trabalhar com ele em porcentagem do jeito que está aí. Okay? Então, por exemplo, você vai encontrar uma formulazinha, que eu vou falar ainda dela, mas eu já estou adiantando porque eu já falei sobre isso. Você vai encontrar a fórmula aqui, concentração comum, ou concentração massa-massa, né? Massa-volume, como queira. Vai ser o título, que eu vou colocar o Tzinho agora aqui mesmo, porque esse meu T ali ficou muito estranho. A densidade, e dependendo da densidade, porque nós sabemos que essa concentração ela tem que ser como? Em grama por litro, não é? Dependendo da densidade, eu vou adicionar o 1000 aqui para fazer a correção. Ô, 1000 feio, meu Deus. Adicionei aqui. Se eu tivesse que trabalhar agora nessa fórmula, eu não poderia colocar esse 0,9 aqui. Eu não poderia adicionar aqui. Tá? Justamente pelo fator de correção que eu já estou usando. Então, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 100. Ficaria quanto aí? 0,9 dividido por 100. Ficaria quanto aí? 0,009. E era esse valor que eu tinha que adicionar. Tá? Nunca vou adicionar a porcentagem. Tá? Essa é a dicasinha prática já desde quando vocês eram crianças, né? E já se trabalhava isso, já se falava isso. Tudo bem? Só não esquecer desse pequeno detalhe quando for necessitar fazer os cálculos. Formulazinha da concentração. Lógico, vocês estão vendo que todos o Bernoulli trabalham com concentração. Ele não chamou isso daqui de título. Ele não chamou aquele Tzinho de título, né? Que seria TM, título em massa. Porque do jeito que tem o TM, tem o TV. Vocês podem ver isso em livros mais antigos, né? TM-TV, tá? Que é título em massa, título em volume. Aqui é massa. O volume seria como? Volume do soluto dividido pelo volume da solução. Tá? Simples assim. Então, quando você nota essa variação, essa transformação, você está ligado que você está falando de título e ele é adimensional.
nós não temos uma unidade. Não vou chamar grama, não vou chamar litro, não vou chamar ml. Tá? Eu não tenho unidade para eles. Então veja aí, ó. A massa da solução M é obtida pela soma das massas do soluto, que é o M1, com a massa do solvente. Isso eu já tinha falado. E essa informação aqui é importantíssima. Você não pode esquecer disso. Tá? Que a massa da solução vai ser igual à massa do soluto mais a massa do solvente. E caso ele queira saber a massa da solução, né? Ou deixa eu fechar. Não, já tem. Me perguntando aqui se eu queria água, já tem. Eu vou ter que saber a massa do soluto e a massa do solvente para poder determinar a massa da solução. Aí eu calculo tudo aqui no título diretamente. Certo? Ó, essa unidade de concentração é dimensional, como eu já falei, não tem unidade. Toda grandeza adimensional em química expressa uma porcentagem. Nesse caso, a porcentagem do soluto na massa da solução. E aí a gente tem a formulazinha, que é justamente o que nós encontramos aqui, né? Você encontra isso daqui, multiplica por 100. Né? Encontrou aquela concentração, que é massa do soluto pela massa da solução. Esse resultado você multiplica por 100 e você vai ter aí a concentração massa-massa em porcentagem. Então, quando você olha voltando para o soro fisiológico e vê lá, soro fisiológico 0,9%. Então, aqui dali é a quantidade de soluto que eu tenho naquela solução. Tá? Então, tem gente, por exemplo, que tem a pressão arterial maior, alterada, perdão, eles não conseguem nem utilizar esse produto com 0,9%. Tem que ser menor ainda, né? Nós sabemos que o sódio aumenta a pressão arterial. Ok? Aí nós temos aqui só um exemplo como parâmetro. Ó. A água do mar possui 3,5% da salinidade, ou seja, ela tem 0,035. Vocês entenderam por que esse 0,035? Eu peguei 35, assim como o Andrews fez, e dividi por 100. Né? Se ele está em porcentagem, então, eu sei quanto é que eu tenho lá dimensionalmente falando, porque bem que está dizendo que se eu tenho concentrações adimensionais, eu vou ter que trabalhar elas em porcentagem. Né? Então, tenho de salinidade 0,035. Né? Ó. Significado físico em uma amostra de 100 gramas, então é importante você ver isso. Ó. Em uma amostra de 100 gramas de água do mar, a gente tem 3,5 gramas. Porque vamos supor que você encontrou uma questão e diga isso. Vocês têm 3,5%, 3,5%, né, 3,5%. Aí vai botar assim, entre parênteses, M barra M. M barra M. Então, se deparou com essa informação, sem medo de ser feliz, nós estamos trabalhando a concentração em porcentagem, né? Ó. Então, se é a concentração em porcentagem, eu vou trabalhar com o título. Tá, ok? Vai acontecer com quem? Vai acontecer também com a questão do volume. Onde tem massa, volume. Então, por exemplo, eu quero saber a massa dessa porcentagem em uma solução qualquer. Eu vou fazer a relação. Vou dizer, por exemplo, que eu tenho 3,5 gramas para 100 ml de solução. Então, sempre a gente leva como parâmetro 1 litro de solução. Então, eu vou trabalhar assim. 3,5 tá para 100 de solução. 1000 ml de solução, no caso, para 1 litro de solução, eu vou ter quanto de massa? Chamo de X. Faço uma regra de 3 simples e vou encontrar esse valor de massa naquela solução. Tá? Mas tudo isso em relação a isso daqui, ó. Eu estou agora mexendo o cursor. Em relação ao que ele diz entre massa e volume, ou volume, ou volume, massa. Tudo bem? Posso prosseguir? Certo, grande Andrews. Concentração em parte por milhão. Concentração em parte por milhão, aparentemente, parece ser complicado, né? Então você tem que sempre relacionar. Se é parte por milhão, é uma parte para 1 milhão de partes de solução. Né? Então você vai ter que levar o parâmetro que eu tenho. 1 ppm significa dizer isso, que eu tenho uma parte de soluto para 1 milhão de partes de solução.
E quando eu for trabalhar com eles, tem muita gente que tem muito livro que ensina a fazer regra de 3 e a gente coça a cabeça porque tem que interpretar e tal. Mas aqui, ó, o Bernoulli ele tem uma facilidade. Desse daí eu tenho que bater palmas pro Bernoulli. A facilidade dele é para mostrar pra gente que tem uma regra muito mais simples. Né, ó. Quando uma solução é muito diluída, é mais conveniente determinar sua concentração em ppm. Deixa eu só dar uma ideia para vocês. O nosso organismo, ele só suporta, por exemplo, uma quantidade em parte por milhão. Quantidade em parte... Sim, eu tô dando aula, meu amor. Estou dando aula. Então, gente, em parte por milhão, uma parte por milhão, por exemplo, de monóxido de carbono, nós só conseguimos suportar 0,05 ppm. É muito pequeno, tá? É muito pequeno em relação, por exemplo, posso dar um exemplo prático, daqueles brasileiros que foram acometidos lá no Chile, né, com esse gás, com monóxido de carbono. Tá? Eles foram acometidos com esse gás, então vieram a morrer. Então eles aspiraram, né, uma quantidade muito além do que o nosso organismo suporta. Nosso organismo suporta 0,05 ppm disso daí, tá? desse gás que é o monóxido de carbono. Então vamos ter uma ideia mais ou menos de como a gente vai fazer esse cálculo. Então, você vai fazer aqui uma divisão entre a massa do soluto. Ó. A massa do soluto é obrigada a ser em miligramas. Então, crianças, recebeu lá a massa do soluto qualquer em grama, em quilograma, em decímetro grama, enfim. Recebeu em outra unidade que não seja miligrama, aí vocês têm que transformar. A dica que eu faço, a dica que eu dou para vocês. É mais prático, é mais simples e é mais rápido do que você pegar uma parte tá para 100, outra parte tá para 10 a 6. Cara, demora demais isso daí. Então você vem, transforma aqui para miligrama e sempre relaciona a massa da solução em quilograma, para justamente fazer esse parâmetro de 1 para 10 a 6. Né? Fazer esse parâmetro de 1 para 10 a 6. Então, ponto. Fez isso, questão resolvida. Menos de 1 minuto para resolver uma questão desse tipo. Ok? Então, ó, a concentração em ppm também pode ser calculada utilizando os dados relativos aos volumes do soluto e da solução. Perdão. E isso eu estou falando agora do volume, né? Do volume do mesmo jeito. Tá? Você tá um volume lá em ml, transforma para centímetro cúbico. E o volume da solução, metro cúbico. Então, centímetro cúbico, metro cúbico. Ah, professor, não lembro disso. Pois vamos treinar. Falei para vocês que esses cálculos aqui são treinos. Se você não treinar, se você for deixar para 5 minutos antes do Enem, não vai dar certo, tá? Se você for fazer um parâmetro de questões mais cobradas no Enem, soluções é uma delas. Concentrações, soluções, faz parte do cronograma, faz parte das porcentagens, né? Infelizmente, não sei que preconceito está tendo agora com a orgânica, né, que a orgânica tem caído, né? Deve ser algum tipo de preconceito, sei lá. Mas é bom que vocês treinem essas unidades de transformações, tá? Para ficar bem afiado. Inclusive, eu acho que vocês fazem muito isso na matemática. Então não terá tanto problema assim. Vamos prosseguindo aqui. Um exemplo. Vamos dar um exemplo aí, ó. A concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando e atualmente atinge recordes de 335 ppm. Ou seja, é como se estivesse dizendo isso, 335 vezes 10 a 6. Né, como se estivesse falando isso. Então, 335 ppm, ou seja, 0,03335% de todo o ar atmosférico. Então, você vai notar. Significado físico. Em cada 1 metro cúbico, que é justamente o que você tem que transformar, né, no caso do volume de solução, solução nesse caso aí é o ar atmosférico, não é isso? Então, o volume de solução, né, do ar atmosférico filtrado, 335 ml são de gás carbônico. Então você está vendo que 335 ml é quase que insignificante, né? Relacionado a litro, enfim. Então você tem que sempre tratar essas partes por milhão dessa maneira, tudo bem? Então vamos ver isso em cálculo agora, quando eu estiver fazendo as atividades de aprendizagem. Gente, vou voltar aqui. Alguma pergunta sobre isso daqui do que eu falei?
Alguém tem algum questionamento, tem alguma lembrança, tem alguma coisa a acrescentar? Não? Posso prosseguir? Então vamos lá. Eu achava que vocês iam interagir mais hoje. Botei o chapéu, nem entra aqui, eu já estava apertando minha cabeça. Botei aí uns bolinhos, só não consigo botar música. Pra gente melhorar o nosso astral. Eu sei que tá estressante pra caramba esse período nosso. Mas vai dar certo, vamos dar as mãos e vamos conseguir. Bom dia, Isaac Jackson. Vamos lá, vamos continuar aí. Concentração em quantidade de matéria e volume. Vamos ver que concentração é essa. A relação entre a quantidade de matéria do soluto N1 em mols e o volume da solução em ml. Aliás, perdão, em litros, em ml não. Isso daí é a molaridade, gente. Vocês estão notando que eles estão mudando muito a maneira de relacionar as unidadezinhas que nós já conhecíamos anteriormente. Ele está falando tudo que é concentração. São concentrações, concentração massa-massa, concentração volume-volume, né? Concentração massa-volume, e agora concentração matéria-volume. Lembrando que matéria é mol, gente. Nós não temos mais o número de mol. Calcule o número de mol. Nós temos quantidade de matéria. Então a gente vai calcular a quantidade de matéria. É pedido para você, calcule a quantidade de matéria. Você, eita meu Deus, o que é a quantidade de matéria? É um mol. Você vai calcular um mol de uma reação. Tá? Que você pode fazer N maneiras disso. Ou você faz o balanceamento e vê que cada coeficiente que você adicionou às moléculas corresponde à quantidade de mol, quantidade de matéria daquele composto. Ou você calcula utilizando uma amostra que a questão pode fornecer, né, que eu chamo de M1, e vou dividir pela massa molar do elemento. É outra maneira que eu consigo calcular a quantidade de matéria. Então vamos aí. É a formulazinha da molaridade. Que é molaridade? Mol por litro. Aí, ó. Então, no lugar desse C tinha que ter aquele Mzinho ali, né? Aquele Mzinho cheio de frufru com a perninha aqui, né? Então, molaridade é a quantidade de matéria pelo volume. E é mol por litro. Se é mol por litro é unidade padrão, se você tiver volume ml, você pode até trabalhar com ml no seu cálculo, né? Para ficar um cálculo mais fácil, enfim. Mas no final você tem que ter a unidade padrão, que é mol por litro, mol por ml. Não está dentro do padrão, então você vai ter que transformar. Né? Você vai ter que transformar para poder fazer a relação. Tudo bem? Vou tomar só uma aguinha aqui. Vamos prosseguir. A quantidade de matéria do soluto pode ser calculada pela expressão, a de matéria. Massa do soluto, que é em grama. Massa molar desse soluto, que é em grama por mol. Então, eu quero calcular a quantidade de matéria do carbono. Então, eu vou ter que dizer, para eu calcular, vou ter que dizer quanto desse carbono eu tenho. 18 gramas, 20 gramas, 40 gramas, 1 grama. Então, eu vou calcular esse valor de massa pela massa molar do carbono, que é 12. Não é? Gostei desse slide, bem decorado, madeira e tudo. Valeu, Isaac. Muito obrigado, meu querido. O intuito é esse, para que vocês entrem no clima de festa junina, né? Então é assim que eu calculo a quantidade de matéria, né? Ou o número de mol. E essa é a fórmula que eu posso relacionar, né? Eu posso fazer a relação entre a molaridade e a quantidade de matéria e jogar direto aqui nessa fórmulazinha. Joguei direto, então massa, veja que isso aqui, ó, isso aqui o que é? É a quantidade de matéria, né, não? Então isso aqui é N. E temos o volume. Geralmente, quando não serve, ó, a dica. Quando a questão não te fornece o volume e quer que você calcule a quantidade de matéria, você vai levar sempre em consideração 1 litro de solução. Gente, falou de solução, falou de concentração, não te forneceu o volume, considere para 1 litro de solução. Faça sempre isso, para 1 litro de solução. E aí você consegue desenvolver essa questão da molaridade.
A molalidade, que não está aqui, a molalidade ela é dividida, né, em concentrações, né, concentração 1, concentração 2, é justamente o número de partículas do soluto dividido pela massa do solvente, que é justamente a formulazinha até outra, né? É um Wzinho, né, que a gente vê muito já utilizando isso daí lá em propriedades coligativas, né, onde esse W é de molalidade, porque tem molaridade e tem molalidade, né? A molalidade é quantidade de matéria do soluto, que é o N1, dividido pela massa do solvente. Quando a gente trabalha com molaridade, a gente trabalha com fração molar. Fração molar vem de número de partículas. Então, o número de partículas, aqui eu estou só relembrando, tá, gente? N1, N2, tanto faz. Eu posso trabalhar a fração molar do soluto e do solvente. Então, se eu coloco N1, por exemplo, aqui, ó, seria... deixa eu apagar aqui. Complicou bem aqui a minha escrita. Deixa eu só usar essa borrachinha rápida aqui e pronto. Então, seria fração molar, que é o X. Vou chamar X1, que é do soluto. Seria a quantidade de matéria do soluto dividido pela quantidade de matéria da solução. Faço isso também para o solvente, né? X2 vai ser N2 sobre N. Lembrando que esse N aqui, ó, o que vem a ser esse N aqui? Esse N seria a quantidade de matéria do soluto mais a quantidade de matéria do solvente, na verdade. A quantidade de matéria do solvente. Não posso esquecer nunca disso. E outro detalhe, entre X1 e X2, ó, a soma deles, ó, a soma das frações molares, X1 mais X2, é igual a 1. X1 mais X2 é igual a 1. Então, por exemplo, eu posso fazer uma relação. Eu posso dizer que X2 é igual a 1 menos X1, né, caso eu precise encontrar a fração molar do solvente. Então, tem N fórmulas que vocês precisam lembrar. Tá? Essas questões aqui relacionadas a concentrações, infelizmente, vocês vão ter que usar fórmulas mesmo. Alguns você consegue fazer por regra de 3, outras a fórmula vai ser mais rápida, tá? Então você vai ter que ficar alternando essas possibilidades. Não se agarre única e exclusivamente à estequiometria, no caso, a regra de 3, ou a utilização das fórmulas, tá? Tem questões, né, um pouco mais complexas que você precisa utilizar as duas. Você começa fazendo a regra de 3, depois você vai para a fórmula e no final você volta para uma regra de 3. Já vi questão assim. Tá? Então você tem que estar com a mente afiada, né, com a canetinha ligada, né, fazendo exemplos de questões com essas possibilidades. Tudo bem? Até aí deu para lembrar do que eu falei? Essa parte de fração, essa parte aí de molalidade, de molaridade. Né? Ainda tem mais coisas aqui. Ó, um exemplo. Deixa eu só apagar para não ficar na frente de vocês. Os agricultores utilizam hormônios vegetais sintéticos, especialmente auxinas, para conseguir vários resultados na produção de pepinos e tomates. Quando a concentração das auxinas é superior a 0,3 mols por litro, o pepino e o tomate não desenvolvem sementes. Significado físico, está dizendo que em 1 litro de solução estão dissolvidos 0,3 mols. Então eu posso trabalhar, e eu costumo trabalhar a molaridade assim. Eu pego a massa molar, por exemplo, se eu tiver já uma concentração, se eu tiver uma quantidade de matéria, eu posso encontrar massa, posso jogar na fórmula depois, ou vice-versa. Né? Eu encontro a quantidade de matéria, tem um volume, vou lá e jogo direto aqui. Porque tem gente que esquece essa fórmula aqui, ó. Tem gente que esquece, onde eu posso aliar a quantidade de matéria, né, com a molaridade. Tem gente que esquece dessa fórmula, vai trabalhar direto com essa daqui. Então, as unidades, né, as unidades que justamente a Thaís fez aquela pergunta sobre o porquê do menos 1, né?
as unidades podem responder questões para a gente. Vamos dizer que lá na questão ele diga que são 5 litros, então você pode olhar bem aqui, ó. E lá na questão te deu uma concentração, sei lá, vou dar aqui um up aqui. 10 mols, né? 10 mols por litro, né? Numa concentração molar. Ele diz que é 10 mols por litro. Na verdade, ele te deu 10 litros, então você vai dizer que 1 litro tem 10 mols. 10 litros tem quantos mols? Então você consegue calcular assim também. Tá? Encontra a matéria e depois joga direto na fórmula, lembrando que o volume tem que ser fornecido. Caso não, aí você considera como sendo 1 litro de solução. Tudo bem, crianças? Vamos agora passar. Tá acabando, tá? Tá acabando o sofrimento aí, tá acabando. Relação entre as unidades de concentração. Isso daqui vocês têm que ter muito esse tipo de relação na mente para resolver questões. Ah, professor, como é que eu vou resolver questões onde eu tenho que fazer relação das unidades? Ora, quando você olhar para a questão, ele te pedir concentração, te dá densidade, te dá título e te dá volume, por exemplo. Então te dão vários, ela está te dando vários indícios para que você precise fazer relação com essas unidades. Então, quando isso acontecer, você tem que trabalhar diretamente com elas. Então, vamos ver. A relação entre densidade e concentração. Né? Concentração massa-massa. Nós vimos que a densidade ela é um parâmetro da... Aliás, a concentração massa-massa é um parâmetro da densidade. A diferença é que a concentração é massa do soluto para volume da solução. Então, se eu for juntar os dois, esse daqui vocês podem encontrar como esse Pzinho aqui, é uma letra grega que eu esqueci o nome. Perdão, por essa falha, eu não lembro o nome dessa letra. Estava até tentando lembrar agora aqui e não conseguia. Mas ele pode ser chamado também de... ele pode pedir lá na questão como densidade específica, tá? Então, muito cuidado com isso daí. Quando eu falar de densidade específica, é densidade comum. Massa sobre volume. Tá ok? Então, nesse caso aqui, se eu fizesse uma relação dessa concentração com a densidade, né, ó, eu consigo fazer alguns cancelamentos, na verdade. Então, eu vou ter aqui, ó, isolando-se a massa do soluto e o volume da solução, eu vou ter isso daqui. Na verdade? Então, substituindo esses valores na equação de concentração em grama por litro, a gente vai ter uma relação direta com essa fórmula aqui, né? Ó. Isolei, cancelei, então vou ter uma fórmula direta. Não é verdade? Eu teria aqui densidade e título. Seria assim, ó. Você vai ver no livro assim, concentração em grama por litro vai ser igual a densidade vezes o título. É assim que você vê lá no livro. Aí o Andrews é o cara mesmo. Obrigado, Andrews. Como é o nome? É Ru? É assim que se pronuncia? Eu acho que é. Lembra do The Who, né? A banda de rock The Who. Então, ó, é a mesma coisa, tá? Ó, porque o Bernoulli tá atualizado. Mas eu tô falando da mesma coisa. Note que eu só uso essa fórmula quando eu tenho a certeza que a minha densidade está com a mesma unidade dessa concentração. A densidade que vai ser fornecida para a gente lá tem que ser em grama por litro. Se for em ml, né, grama por ml, aí você vai mudar a fórmula. Você vai acrescentar 1000, vai multiplicar tudo isso daí por 1000. Não esqueçam disso. Não esqueçam de colocar esse 1000 caso a densidade que foi fornecida para você na questão ela seja diferente da concentração que ele quer. Ele vai pedir qual a concentração em grama por litro. Ele te deu uma densidade em grama por ml, aí você é obrigado a colocar esse 1000 na fórmula. Tudo bem? Olha aí o exemplo, que é justamente isso que eu falei. Ó. Essa equação, deixa eu apagar. Essa equação só é válida para densidades expressas em grama por litro. Quando a densidade é expressa em grama por ml ou em grama por centímetro cúbico, a equação anterior é multiplicada pelo fator 1000 para se obter a concentração em grama por litro, tá vendo? Não estava mentindo não, falei sério. Você observou que a densidade é discrepante em relação à concentração que ele está pedindo na questão, você tem que multiplicar por 1000. Caso seja igual, já não tem essa necessidade de fazer
esse fator de correção. Tudo bem? Já na relação aqui, ó, relação quantidade de matéria e concentração comum, vamos falar assim, eu peguei lá a molaridade, tá aqui, ó. Pego a molaridade, né? Cadê? Ah, tá aqui. Pego a molaridade, né? Ó, e veja o que foi que eu fiz. Eu joguei a massa para cá, não foi? Eu fiz um cruz credo simples, né? Joguei a massa para cá, ficou concentração. A molaridade é igual a massa, né? A massa molar vezes o volume. Então, ó, substituindo esses valores na equação de concentração, que é em grama por litro. Então, se eu tenho a massa não é isso tudo aqui? Substituo lá, né? Ó. E aí no final eu vou ter isso daqui. Concentração é igual a molaridade. Vou colocar até o Mzinho aqui para vocês verem que isso daqui é a molaridade. Ó. Então, isso é a molaridade. Vezes a massa molar do soluto. Nós temos aqui. Se eu estiver trabalhando lá na questão, me deu molaridade. Na questão, a questão me pediu molaridade. Me deu massa molar. Me deu densidade. Né? Me deu esses valores que eu estou falando, eu posso trabalhar direto com elas. Né? Ó, porque se eu digo aqui, é o que está bem aqui, tá vendo embaixo? Ó, vou colocar em miúdos para que vocês não se confundam com essas novas expressões do Bernoulli. Mas, ó, se eu quero concentração, eu vou trabalhar lá daquele jeito. Concentração é igual ao título vezes a densidade vezes 1000. Vezes a densidade vezes 1000, caso, né, precise fazer a correção. Vou botar um 1000 assim, já. Só que a questão me deu massa molar e quer calcular a concentração em mol por litro. Ora, eu sei que concentração aqui, ó, essa concentração é igual a molaridade vezes a massa molar. Então eu posso igualar. Não posso não, molaridade vezes massa molar é igual a título vezes densidade vezes 1000. Pimba! Resolvi a questão. Consigo fazer o cálculo da massa molar utilizando a relação com a outra fórmula. Tá? Então tem N possibilidades de você relacionar essas concentrações e resolver as questões aparentes. Tudo bem? Tudo bem? Agora vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ou dois, né? 9 horas em ponto. Vamos fazer um exemplo aqui. Tirei da sessão Enem. Deixa eu sair da frente para poder ler a questão. Estou bem na frente, ó. Ao colocar em um copo de água, né? Não consigo ler. E mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. Acho que é sal, não sei, não deu problema não. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Não, lá devia ser açúcar, então. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada dissolvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Aliás, essa citação. Tem aí, jogou o soluto, né? Vai fazer a mistura, forma a solução, beleza. Aqui é só encher linguiça, né? Que aqui embaixo é o que interessa. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, Charles, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Sacarose é o açúcar, massa molar igual a 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido, qual a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Questão do Enem, né? Questão simples de fazer. Nessa questão, ele deu já as informações primordiais para a gente. Ele deu a amostra, ó, isso daqui é a amostra, é o M1. O M1zinho da gente aqui, a massa molar, ele fez o favor de nos fornecer. Que eu vou chamar também de M1, que é também do soluto. E deu para a gente o volume de 50 ml. O que é que eu tenho que fazer aqui?
Tem que transformar esse volume para litro. Né? Vai dar quantos litros aí? Como é que eu sei a transformação? É dividir por 1000, né? Vai multiplicar por 1000. Vamos lá, crianças. Me ajudem, participem. Dê uma luz para mim. O Andrew está dizendo dividir por 1000. Então vamos lá. Então fica 50 dividido por 1000. A vírgula vai andar 3 vezes para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, né? Dividido por 1000. Vai ficar 0,05. 1, 2, 3. 0,0. 5. Isso aí, Thaís. Muito bom, Thaís. Estava sentindo falta das suas participações. Como é que eu vou saber qual relação? Como é que eu vou saber qual das concentrações usar? Se ele te pediu concentração final em mol por litro, é molaridade. Se ele tivesse te pedido concentração em mol por quilograma, que é molaridade. Então, mol por litro, molaridade. Mol por quilograma é molaridade, é outra coisa. Tá? E se fosse, tipo, em outra concentração? Ele ia especificar, é? Tipo, o Sim, ppm. existe essa especificação. Vai pedir concentração em parte por milhão, né? Concentração em grama por litro, concentração em porcentagem. Então, já está especificando. Concentração em porcentagem é o título. Parte por milhão nós já sabemos, que é o ppm. E a concentração em mol por litro é molaridade. A gente vai ver exemplos em relação para todos. Então aqui transformamos para litro, né? 0,05 litros, não tá perfeito aqui, né? Que nem eu já vi nas aulas do Daniel. O Daniel é show de bola, Daniel Lopes. Mas vamos lá para o cálculo. Eu posso jogar direto na fórmula, molaridade é igual ao número de mols sobre o volume, né? Ou quantidade de matéria sobre o volume, que é N sobre V. Ou jogo naquela fórmula que é molaridade, essa daqui, que acho que todo mundo vai fazer por ela. Molaridade vai ser M1 dividido pela massa molar vezes o volume. Eu acho que a maioria vem aqui, né? Nessa fórmula. Vamos substituir os valores. Eu já tenho ali o valor. 3,42. Então fica 3, cadê a Jéssica? Tá aí a Jéssica? 3,42. Eu nunca mais vi a Adriele, nunca mais vi... quem mais? A Ingrid nunca mais apareceu. Não vejo mais. O João Vitor, de vez em quando é que eu vejo. O Cardoso, não sei se o Cardoso está aí. Eu vi que ele entrou, mas também vi que ele saiu. O meu filho também, não vejo mais. Ô filho ingrato. Bora aparecer, galera. Então, aqui a massa molar, 342. E o volume, né, multiplicado pelo volume, que é 0,05. 0,05 litros. Ficou distante, mas eu vou completar aqui. Ó. Então, quanto é que eu vou ter aí de concentração em mol por litro? Quanto é que eu tenho de concentração em mol por litro? Vai dar quanto aí? Alguém? Calculadoras podem funcionar aí. Se eu pegar bem direto, 3,42 dividido por 342 dá quanto? Dá 0,01, não é? Sim. Divide tudo isso por 0,05. Ó. 3,42 dividido por 342 é o que eu disse, 0,01. Dividido por 0,05, vamos ter aí 0,2, tá certo isso?
É pra tá. Espero que esteja. 0,2, né? Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém tem bolo aí? 0,2 o quê? Mols por litro. Isso quer dizer que 1 litro dessa solução, nós teremos aí 0,2 mols de quem? De sacarose, né? Que é o soluto. 0,2 mols de sacarose. Tudo bem? Olha a dancinha aí. Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor. E lá no céu vai surgindo. Vocês lembram dessa música? Bora lá. Eita, pessoal, vocês nem se animam com isso. A sacarina, né, a estrutura a seguir, em soluções aquosas diluídas, é cerca de 500 vezes mais doce que a sacarose. A concentração mínima da sacarina em solução para que o sabor doce seja detectável é de aproximadamente 5,5 vezes 10 a 2 mols por litro. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a quantidade mínima necessária de sacarina para preparar 100 ml de solução que apresenta sabor doce é... Como é que eu vou proceder nessa questão, gente? Como é que eu procedo nessa questão? Como é que a gente faz aí o procedimento dessa questão da sacarina? Primeiro, o que foi que ele forneceu para a gente? Esse 500 vezes é só um dado, tá? Não é, eu não vou usar como é que eu digo? Esse valor como parâmetro. Só está dizendo para a gente que a sacarina ela é 500 vezes mais doce que a sacarose. 500 vezes, tá? Mas ele está dizendo aqui para a gente que a concentração mínima, né, desse poder de adocicar é de aproximadamente 5,5 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Então isso daqui é concentração molar. Falou que é mol por litro, é molaridade. Né, ó? É molaridade. Certo? E ele forneceu para a gente aqui volume. Deu um volume para preparar 100 ml de solução. Oi. Oi, diga. Thaís, você que falou? Mas Não entendi, falhou, não entendi. Amanda. onde é que tá essas questões? Hã? Onde é que estão? Essa cesta aqui, ela é do exercício proposto. Do exercício proposto, é aquela da seção Enem. Desse livro, Do livro, do volume do 4. 4. Uhum. Volume 4. Tirei só como exemplo, tá? Só pra gente... Eu escolhi assim, esporadicamente. Escolhi esporadicamente. Então aqui, ó, me diga quanto é que fica esse volume aqui. Me dê uma ideia desse volume. Ele é 100 ml, ele vai ter quanto em litros? Ele fica como em litros? Divide por 1000 dá quanto? Dá 0, quanto? 0,1, não é? Sim. A Thaís que falou. Então, 0,1. Sim. Thaís, os teus vídeos são bem bolados. Demora muito para fazer aqueles vídeos. E demais. É um vídeo de 2 segundos que você grava ele em Sim. 5 horas. Pois é, né? A vida. Eu sei o que é isso. Eu gravo vídeo aula. Meu amigo, é ruim demais. Então vou contar aqui, ó, as quantidades que eu tenho de carbonos, né, ó. Lembrando que eu tenho um carbono aqui também na carbonila. E aí eu tenho hidrogênio aqui, ó. Eu tenho hidrogênio aqui. Tenho hidrogênio aqui. Tenho hidrogênio aqui. Não é? Hidrogênio, 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 hidrogênio. Então quantos carbonos nós temos?
Quantos carbonos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 carbonos. Quantos hidrogênios nós temos? Eu já tenho 4 ali, né? Ó. 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Com mais um aqui. 5, né? 5 hidrogênios. Quantos nitrogênios? 1. Não, oxigênio. São 3, né? Ele quer saber a massa, é? É. A massa molar. A sacarina, né? 3 oxigênios. Nós temos 1 nitrogênio e nós temos 1 enxofre. Esse enxofre está parecendo um 5. Nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. A massa molar dele toda aqui é o que? 2 vezes 12, mais 5, mais 3 vezes 16, mais 14, que é a massa do nitrogênio, mais 32, que é a massa do enxofre. Fazendo um cálculo direto aí, eu já calculei, que eu não sou menino, vai dar uma massa de 183 gramas. 183 gramas por mol. Então, nós encontramos aqui a massa molar. 183 gramas por mol. E professor, mas o senhor pegou a massa de cada composto, né? Sim. Ah, sim, Para entendi. calcular a massa molar, eu preciso fazer isso. Então, aqui, ó, por exemplo, é 7 vezes 12, né? 5 vezes 1, é por isso que eu disse que é 5 logo. Sim. 3 vezes... É porque 3 nas vezes questões 16... de estequiometria, geralmente eles dão a massa na questão. Nesse tipo de questão, nesse tipo de questão do assunto, é como eles darem a massa também. Na verdade, Andrews, quando ele não fornece na questão a massa, ele vai te dar uma tabela, tá? Ele pode não formar, né, não dizer na questão, ó, massa do carbono, massa do hidrogênio, ele pode não dizer na questão, mas aí ele vai te dar a tabela, ele tem que te dar a tabela. No mínimo a tabela tem que estar presente. No mínimo ela tem que estar presente, Entendi. certo? Então no caso a gente vai calcular aí a quantidade de 7 vezes 12, mais 5 vezes 1, mais 3 vezes 16, mais um só do nitrogênio, que é 14, mais um só do enxofre, que é 32. E aí multiplica e soma, aí dá 183 gramas por mol. Certo? Encontramos a massa molar. Temos a molaridade. Temos o volume. O que ele quer saber? O que ele quer saber? Então, é correto afirmar que a quantidade mínima necessária de sacarina para preparar 100 ml de solução que apresente sabor doce é. Agora a gente vai ter que calcular a massa, né? Não precisa decorar a tabela então. Não, jamais. Jamais. No dia que vocês pegarem uma prova de Enem que não tiver uma informação de massa molar, nem na questão, nem na prova, uma tabela, vocês não são obrigados a saber. Vocês não são obrigados a saber. Gente, a tabela periódica ela foi feita justamente para isso, para ser usada. Tá? Eu é que sou danado, né? E peço para que os meus alunos aprendam, né? Somente os ninjas conseguem. Eu, por exemplo, se me perguntar a massa aí do irídio, eu não sei. Sei não. Perguntar aí a massa do cobalto também, não sei não. Eu sei do urânio. 235, daí eu sei. Até porque eu trabalho direto com isso, né? Então, se eu não soubesse... Então, vocês não são obrigados a saber, não. Você pode saber, por exemplo, a do carbono, a do oxigênio, a do hidrogênio, que são as mais comuns, né? Isso aí tudo bem, dá para saber. Agora, as demais têm que ser fornecidas ou na questão ou em tabelas. No caso, tem lá unidades, né? Kelvin, unidade não sei o que, tabela periódica, vai estar lá, tabela periódica. Geralmente, antes de iniciar a prova, tem lá uma tabela bem grande. Se não tiver, questão anulada com certeza. Vocês não são obrigados a saber isso daí, não. Tudo bem? Ele quer saber a massa agora, né? Como é que eu faço para saber a massa? Como é que eu calculo essa massa? Se eu tenho molaridade, se eu tenho volume e se eu tenho massa molar. Eu jogo direto naquela forma, pode ser? Posso jogar direto, né, não? Ou eu posso utilizar de outra maneira. Eita, professor, esqueci a fórmula. Cara, o professor falou tanto da fórmula. É molaridade igual a... Eita, esqueci. Ora, mas não tem problema. Olha a unidade aqui, ó. Veja a unidade. É isso, a unidade está dizendo que em 1 litro você tem
5,5 vezes 10 a menos 2. Você pode trabalhar assim. Né? Em quantos litros? 0,1 litros eu vou ter quantas moléculas? Eu tenho quanto de molécula? Eu tenho X. Caso você esqueça da fórmula. Isso é passível de acontecer. Você vai estar nervoso, você vai estar cansado, você vai estar estressado já com as provas, porque é natureza e matemática, se não me engano, né? Então você vai deixar, por último, a química e vai me xingar, porque, poxa, eu esqueci. Mas não tem problema, se você esqueceu da fórmula, use as unidades. Olhe para a unidade vai te responder, vai te ajudar. Né? A unidade vai te ajudar. Então, se eu digo aqui, lá nesse valorzinho, está dizendo assim para mim, ó. Vou atrapalhar a dança dos velhinhos ali, ó. Então, está dizendo que em 1 litro, a gente tem aqui 5,5 Vou atrapalhar a sua dança aí, vovô. Vezes 10 a menos 2. Vem no chapéu do velhinho, ó. Pega. Só que nós não temos o volume que a questão forneceu. Foi de quanto? Foi de 0,1. Gente, eu vou mostrar das duas possibilidades, tá? Aquela que você deu brancão, esqueceu a fórmula e vai fazer utilizando as unidades. E nós vamos ver na unidade. Lógico que na unidade, lógico que com a fórmula é mais rápida, né? Mas é porque nós, como eu falei, gente, nós temos que saber fazer esses cálculos de outras maneiras. Eu não posso só ser aqueles cavalos antigamente que andavam com um negócio aqui, ó. Eles não olhavam para o lado, que eles ficavam só direto. Se tirasse aqui as vendas, ele estava perdido, não sabia por onde é que ia. Então a gente tem que saber resolver essas questões sem utilizar as fórmulas. Fazendo aqui a regra de 3, cancela litro com litro. Né, ó. Então esse x aqui, ele vai ser igual a 5,5 vezes 10 a menos 3, que eu só vou dar uma casa, né? 5,5 vezes 10 a menos 3, o quê? Menos 3 mols. Não é verdade? Ah, professor, você encontrou mol. A questão quer grama. A questão quer que a gente diga em grama. Certo, mas eu já encontrei mol. Né? Eu não já tenho a molaridade? Eu não já tenho um volume? Agora encontrei mol. Encontrei um mol. Então, como é que eu calculo a quantidade de matéria? N é igual... Quantidade de matéria, esse daqui que eu achei, tá vendo? N é igual a massa que nós queremos dividido pela massa molar da sacarina. Olha a sacada aí, gente. A massa molar da sacarina nós já sabemos quanto é, 183. A quantidade de matéria nós achamos bem aqui, ó. Tá aqui. Então vai ficar 5,5 vezes 10 a menos 3. Cadê a Brandão, hein? A Brandão tá muito silenciosa. Vezes 10 a menos 3, a massa que eu quero aqui, ó. Dividido por 183. Vocês estão vendo que eu estou usando poucas fórmulas. Oxente. É 183, professor. Caneta, pronto. 183. Faz agora um cruz credo. Né, o produto extremos. Então, a massa, que é 200 vezes mais doce que a sacarose, vai ser de quanto? 5,5 vezes 10 a 183 vai dar aí 1 grama. Só 1 graminha já é o suficiente para adoçar a vida por vários e vários anos. Letra D. Opa! Quase derruba aqui.
Acostumado só com o outro fone. Acostumado só com o outro fone, arranquei o outro. Deu pra entender, gente, isso daí? Hein? Thaís? Baima? Mariana? Entendi. Eu Oi, Thaís, diz. acho que entendi. Ah, pô, você, como é que ficaria na fórmula? Como é que ficaria na fórmula? Ó, a fórmula não é essa, né? Molaridade. Molaridade você já tem. A massa você não tem. Que é o que nós procuramos. A massa molar eu já tenho. E o volume também. Né? Então, você substitui aqui esse valor na concentração. Jorge, Oi. no caso, você daria a fórmula que é da concentração, né? Que é tipo M1 sobre massa molar vezes volume? É, a concentração de mol por litro. Concentração de mol por litro, que a questão já deu pra gente aqui, ó. Então, eu utilizei essa fórmula aqui, ó. Tá? Você vai notar que eu fiz esse mesmo cálculo dessa fórmula destrinchando. Peguei a concentração, trabalhei com o volume que a questão deu, encontrei a quantidade de mol. Calculei a quantidade de mol e substituí, né? Ó. Substituí aqui o que nós calculamos de mol, a molaridade da questão nós calculamos e encontrei a massa. Tudo bem? Vamos partir para questões propostas do nosso velho amigo Bernoulli, não é? Gente, pergunto para vocês, nessa aulinha hoje, deu para aproveitar alguma coisa? Você não sabe a preocupação que eu fico sem saber se vocês conseguiram assimilar o que eu falei. Eu fico depois pensando, eu não consigo nem dormir. Cara, e aí, será que o pessoal entendeu? Será que eu estou me fazendo entender? Será que eu estou falando complicado demais? Será que eu estou falando devagar ou rápido? Enfim, até porque eu fico de mãos atadas quando eu vou para a parte de cálculo e eu não consigo calcular tudo. Lá na isomeria tinha coisas que eu tinha que desenhar e não dava para desenhar. Cara, eu fico muito triste quando isso acontece. E eu preciso saber isso de vocês. Se vocês me digam. Preciso ouvir vocês, ou pelo menos ler. Não custa nada você escrever aí. Ó, professor, não entendi nada. Enfim. Ou entendi tudo, obrigado. Enfim, eu preciso ver isso. Entendeu? Tá? Eu preciso ter esse calor com vocês, nem que seja assim à distância, mas eu preciso ter. Vocês viram, ó, eu fiz um slide tão bonitinho, só em homenagem a vocês. Depois disso eu vou até apagar. Aí o Isaac disse que sim, muito obrigado, Isaac. Depois disso eu vou até apagar essas ilustrações do slide, que era só para vocês. E professor, pô, não apague não, mande logo pra gente e depois só apaga. Certo. Eu vou botar na sala de aula, viu? Com a aula de hoje também. Certo, aí depois você pode apagar. Beleza. Pois eu vou descompartilhar isso daqui. Eu vou ver se eu consigo espelhar o Bernoulli. Deixa eu só mudar aqui a... Cardoso, meu filho, diga aí pra mim o que foi que você entendeu, o que foi que não entendeu. Vou aproveitar que vou fazer uma chamada. A Carol tá aí, ela falou comigo. O Andrew está falando comigo direto. O Baima também. Brenda, olá, Brenda. O Cardoso, cadê você? Chiquinho. Chiquinho, rapaz. Eita, Chiquinho. Rapaz, o Chiquinho tá difícil, cara. Quem não era o Chiquinho? Meu amigo Isaac Jackson. A Chiquinha tá aqui. Chiquinha, cadê você? Me responda. Como é que é aí, Cardoso? Aqui também tô sem material. Ô, Cardoso, desculpe, meu querido.
Lourdes, só lembro da mamãe. A Chiquinha não respondeu, a Chiquinha comigo ela é sempre assim, né? O Lucas está sempre presente. Mariana também. Thaís, cadeira cativa. Beleza, vamos lá, Cardoso. Eu vou espelhar aqui o Bernoulli, né? Porque eu sei que alguns não tem, inclusive eu. E eu vou tentar fazer aqui algumas questões, tá? Vou tentar fazer o máximo. Se eu não conseguir escrever aqui, porque a gente perde muito tempo tentando rabiscar, porque é um rabisco, né? Tentando rabiscar e aí demora um pouco mais. Vou fazer essas daqui de exercício de aprendizagem, tá? Porque até são menorzinhos de trabalhar. Então, veja aí, ó. Tá visualizando aí, Cardoso? Dá pra ver? Hein, meu querido? Me responda aí. Dá pra visualizar? Todo mundo tá vendo aí o material? Sim. Então vamos lá, ó. Um estudante dissolveu 162 gramas de glicose, tá aí a formulazinha, tá? Em água suficiente para produzir uma solução de concentração em quantidade de matéria de 1,8 mols por litro. Professor, Oi, Thaís. que Bernoulli é esse? Esse daqui é o volume 4. Mas não é, não. Não é? Eu tô com o volume 4 em mãos. É o E volume não é 3. assim como é. É o É 3. o de concentração de soluções, Thaís. Eu também tava respondendo, era o outro. Tipo, eu passei meia hora respondendo o outro. O outro volume. Calma, qual é a página? É Isso. uma boa pergunta, Thaís. Do volume 3. Não, ele é volume 4. O Lucas Uai, falou que gente, é eu tô no volume 43. 4. Do Carol, me 43. É porque tu tá no volume de mistura e não sei o que de soluções. Não é Diluição e mistura, mistura de soluções. não é mistura ainda Dele. não. Não é mistura ainda não. Vai ter que passar pela Ô, concentração. Por isso Diluição é e mó mistura. difícil. Diluição e mistura que você tá vendo então, é? eu tava chorando já, porque eu não tava entendendo nada, pelo amor de Deus. Mas mistura Tá e em choque, Thaís, diluição tá em é choque. mais fácil. Eu respondi as questões, algumas questões dele. Mistura e E diluição é mais achando mó. fácil. A Maria, pois eu achei esse aqui mais fácil do que o outro. Foi mesmo, eu acho mais fácil, porque você pega a molaridade 1, volume 1, molaridade 2, volume 2. Ou pega a Não, molaridade de realmente tem essa. diário. Eu vi essa forma aqui. Não é? É mais fácil. Essa daqui você tem que interpretar mesmo, tem que entrar na interpretação mesmo. O outro não, você joga na fórmula e resolve. É matemática. O Lucas falou pra mim que é na página 43. Tá? É o volume 4. Ih, eu tô ligado já. Viu? Meu Deus do céu, eu tava chorando já aqui. Passa com a marra dessa, não. Então vamos lá. Bem, ele deu aí, né? Ele deu uma amostra de 162 gramas de glicose em água suficiente para produzir uma solução de concentração em quantidade de matéria de 1,8 mols, né? O volume final dessa solução é... Como é que a gente faz? A gente tem que calcular a massa molar. Veja aí, Andrews e Isaac, ele não forneceu aí o valor, né, de carbono, de hidrogênio e oxigênio. O Bernoulli, no caso, se baseia que a gente tem uma tabela próxima para poder verificar isso daí. Então, a massa molar da glicose é 180. Tá? Se você quiser calcular, pode ficar à vontade. Então, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Vai dar 180 gramas por mol. Tá? Então, você tem aí a massa molar. Ele deu a concentração. Ele quer o volume, né? Eu posso jogar direto na forma. Essa parte aqui do... Quando eu vim pra cá, para essa canetinha do... Daqui é muito chata ela. Tô travando na internet, como sempre. A Ingrid tá aí, tá? A Ingrid. Ingrid. Ô, Ingrid. Recebi uma prova sua, Ingrid. Victoria, cadê você?
Então aqui vai dar 180 gramas por mol. Olha, aqui é chato, porque se eu tiro um pouquinho, ele já para. Ó. 180 gramas por mol. Pode calcular aí depois, pode ficar à vontade. Ele quer saber o volume. Eu já tenho molaridade, eu já tenho a massa molar e eu tenho M1, que é a amostra. Agora é só calcular o volume. Como é que eu faço? Jogo na fórmula. Não posso jogar na fórmula? Concentração molar é igual... Ô, cara, mas é chato. Não, eu posso ir pro quadro? Posso? Vocês estão vendo o quadro aí? Se eu escrever Billy no quadro, dá pra vocês verem? Dá sim, professor. O problema é meu fone agora. Vou fazer uma coisa aqui. Estão me ouvindo? Ainda estão ouvindo? Sim, estou ouvindo até melhor. Melhorou? Ô, rapaz. O negócio é que a minha cabeça é tão grande que vai ficar fazendo uma sombra aí, tipo um eclipse infinito, né? Então, ó. Molaridade. Massa molar que nós calculamos e o volume que ele quer. Ixi, tá dando um reflexo, não tá? Tá ruim a imagem, tá? Tá assim dançando, tá? Tá de boa, vai, continua. Oh, beleza, cara. Gostei do tá de boa. Deixa eu tentar me acocar aqui. Então, ele disse que é quanto a molaridade? É 1,8, né? 1,8 mols por litro. A massa ele deu de quanto? 162 gramas. 162 gramas. A molaridade nós calculamos que é de quanto? 180 gramas. Gramas por mol, né? Lembrando que é gramas por mol. E o volume que ele quer. Então eu posso cancelar logo aqui, né? Ó, grama com grama eu posso cancelar. Né? Ó, mol com mol eu posso cancelar, não é isso? Ó? Porque eu quero só o volume, quero litro. Ficou litro, né? Pro número dos extremos. Então vai ficar como o volume? Qual é o valor do volume? Vai ser a multiplicação disso aqui, né? Ó, 1,8 vezes 180, não é? A multiplicação aqui 162. Então dá quanto aqui, Isaac? O Isaac é bom de matemática. Matemática rápida assim. 1,8 vezes 180 vai dar 324, né? Então, aqui 324. Joga para lá. O volume vai ser 162 dividido por 324. Então vamos lá. 162 dividido por 324. 0,5. 0,5. Tem aí? Tem. 0,5 litros. 0,5 litros. Gabarito, letra A de aprovados no Enem. E eu irei nas festas de todos vocês. Já estou até preparando aqui umas tapaué, umas coisinhas para, né? Lembrando que se você me convidarem para um jantar e tiver que levar um prato, o meu prato é fundo, viu? Já aviso logo. Então veja que aí é a letra A de aprovados no Enem, se Deus quiser. Professor, como é que eu faria sem utilizar a fórmula? Porque eu esqueci as fórmulas. Eu tenho tanta fórmula do Leonardo Belo na cabeça que eu esqueci. Como é que eu faço para usar sem fórmula, para calcular sem fórmula? Leonardo o Belo. Nunca mais vi o Leonardo, sei nem se ele tá bem, se não tá. Sumiu mesmo o Leonardo. Deixa eu só aumentar bem aqui, pronto. Então, ele já deu a concentração pra gente, não deu? Então, como é que ele fala da concentração? A gente calculou a massa molar. Ele disse que a molaridade
Só para a gente voltar nas possibilidades de resolução, tá? Uma outra maneira. Ele disse que a molaridade é de 1,8, não é isso? Ó? 1,8 mols por litro. Não é? Nós calculamos a glicose. É glicose ou é sacarose aí? Glicose, né? Que seria 6 vezes 12 mais 12, só para o pessoal entender porque do 180, tá? Mais 6 vezes 16, não é? Fazendo a multiplicação e a somatória, vai dar 180 gramas por mol. 180 gramas por mol. Mas ele disse também na questão que tem uma massa aí de 162 gramas. Não é verdade? Ele deu essa massa pra gente. O que é que eu faço agora? Eu vou levar em consideração isso daqui, ó. Eu não quero saber o volume, não é? Não é o volume que ele quer? Ele quer o volume. Eu vou pegar essa unidade que está dizendo que 1 mol nós temos 180 gramas de sacarose. Isso daqui é massa de sacarose, ó, é a amostra, não é? Então, jogando para cá, para minha cabeça não ficar no meio, vai ficar assim, ó. 1 mol de sacarose, aliás, de glicose, perdão, C2H12O6, está para 180 gramas. Vou tirar aqui para não... 180 gramas. A massa que a questão deu para gente, 162 gramas, vai estar para X. Olha, eu estou usando a regra de 3. Então, X aqui vai dar 162 dividido por 180. Dá quanto aí? Não sei se você vai achar não. Cadê a minha salvadora aqui? 162 dividido por 180 é igual a 0,9. Vai dar 0,9 o quê? Mols, né? Vou só diminuir aqui. Pronto. 0,9 mol. Encontrei isso. O que é que eu faço agora? Eu quero encontrar o volume, não é? Então eu vou para a formulazinha da molaridade, aquela mais simples, ó. Molaridade é igual o número de mols sobre o volume. Eu já tenho isso daqui, ó. É quanto? É 1,8, né? 1,8 que a questão dá? Isso. Eu esqueço, né, gente? Também não comi o cuscuz hoje. Então vai ficar, vou botar de azul. Não sei se dá para vocês verem. Tá dando para ver? Tá dando para ver aqui essa parte final? Se não der, eu apago tudo e boto aqui em cima. Não tem problema, não. Dá sim, professor. 1,8, beleza. Igual o que nós achamos aqui de matéria, 0,9. E eu quero achar o volume, né? Então, volume vai ser 0,9 dividido por 1,8. Não é? Porque tá multiplicando aqui, né? Não, ó. Se multiplico ele aqui, ia ficar assim, né? 1,8, não é? Jogo para lá, vai dividir, né? Não? 0,9 dividido por 1,8. Oi. Nesse de baixo não deu para ver. Acho que era melhor botar em cima mesmo. Pois então eu vou botar aqui em cima. Mas aqui dá para ver, não dá? Esse daqui? Esse aí dá. Vou só mexer no ângulo aqui, então. Mas eu vou botar aqui em cima, não tem problema não. Vou vir daqui, ó. Para cá, né? Então, o volume vai ser igual a 0,9 dividido por 1,8. Que está multiplicando aqui, né? Ó, se eu pego, ficaria assim, 1,8 vezes V, não é isso? Igual a 0,9. Então, eu já para lá dividindo, né? Não? Então, 0,9 dividido por 1,8 vai dar 0,5 litros. Aí você escolhe qual é o melhor, né? Qual é o mais rápido, né? Qual mais... onde eu perco menos tempo. Óbvio que pela fórmula a gente perdeu menos tempo, né? Multiplicou, dividiu, já encontrou. Mas acontece de você esquecer a fórmula, né? Você esqueceu a fórmula e aí, como é que faz? Complica, né não?
Deu para entender essa segunda forma? Vocês estão fazendo print disso daí não, né? Não? Bora para a segunda questão. Vou apagando aqui, tá? Carol, tá de boa, Carol? Sim. Carol, e a sua mãe já tá pilotando beleza? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que entendi esse mais ou menos. Tá com medo, né, de pegar o carro? Acontece. A segunda questão eu falei aqui. Acontece. Ficar com medo de bater. Rapaz, se bater, não se arranhar, não tem nada não. Como um químico descreve a cerveja? Um líquido amarelo homogêneo enquanto a garrafa está fechada. É um líquido amarelo homogêneo quando a garrafa está fechada. É uma mistura heterogênea quando a garrafa é aberta, né? Não, deixa eu repetir. O líquido amarelo homogêneo enquanto a garrafa está fechada. É uma mistura heterogênea quando a garrafa é aberta. Constitui-se de mais de 8.000 substâncias, entre elas o dióxido de carbono, o etanol e água. Apresenta um pH entre 4 e 4,5 e possui um teor de etanol em torno de 4,5% de volume dissoluto para volume de solução. Sobre a perspectiva do químico, a cerveja, letra A. Sobre a perspectiva do cidadão, do químico aí. A cerveja apresenta uma única fase enquanto a garrafa está fechada. Tem um caráter ligeiramente básico e contém cerca de 45 gramas de álcool etílico por litro do produto. E aí? Tem fundamento isso daí? Onde é que está o erro? Hein? O Lucas disse que não. Se você for ver, tá certo em dizer que tem 45 gramas. Não tem? Porque diz que é 4,5%. Como, professor? Não entendi isso daí. Até falei no finalzinho quando eu tava falando, ó. 4,5% V/V. Esse 4,5%, isso eu posso trabalhar em grama, posso trabalhar para ml, tá? Por quê? Eu vou dizer que 4,5% significa 4,5 gramas. Que vai estar aqui, ó, para 100, posso chamar em grama também de solução. E se eu levo em consideração, um litro, né? Um litro, um ml, né? Um litro corresponde a 1.000 ml. Então eu vou dizer que eu tenho aqui, ó, 1.000 gramas dessa solução. Então, nesse sentido, eu consigo dizer quanto é que eu tenho relacionado aqui desses 4,5%. Faço uma regra de 3. Então, 4,5 vezes 1.000 dividido por 100 vai dar 45 gramas de etanol. No valor, deixa eu sair da frente. No valor, tá correto. Mas onde é que está o erro dele? Onde é que está o erro dele? Qual o erro da afirmativa 1? Apresenta uma única fase enquanto a garrafa está fechada? Tá errado dizer isso? Né? Ó, o Lucas está dizendo aqui, ó. O Lucas já me deu a resposta. Ele está dizendo que é ligeiramente básica, né? Ligeiramente básica. Né? Veja aí, veja o pH. O pH está entre 4 e 4,5. Né? Está entre 4 e 4,5. Para ser básico, ele tem que ter aí acima de 7. Não é não? Acima de 7. É isso aí, Lucas. Parabéns. Então o erro tá aí, ó. A massa, tudo bem, 45 gramas. Mas ele não é não tem caráter básico jamais, tá? A cerveja é ácida. Então a galerinha que gosta de uma cervejinha, cuidado aí com a gastrite, tá bom? Então a letra B apresenta duas fases. Logo após a garrafa ser aberta, tem um caráter ácido.
e contém cerca de 45 ml de álcool etílico por litro de produto. Lógico, do jeito que eu trabalhei bem aqui, ó. Do jeito que eu trabalhei também, hoje eu acho ruim, Isaac, mas antigamente eu não achava, não. Há 15 anos atrás eu não achava, não. Então veja, do jeito que eu trabalhei aqui com grama, eu posso trabalhar para ml. Posso dizer 4,5, no caso aqui, gramas, né, relacionado à porcentagem, tá para 100 ml da solução, posso dizer isso. 1000 ml, né, para 1 litro. George, Cerveja, oi. não entendi essa relação aí. Como é que tu descobriu 45? Porque ele disse para mim que tinha uma porcentagem de 4,5. VV, que é volume em massa do soluto para o volume da solução. Então, quando eu trabalho assim, Thaís, eu posso relacionar, eu estou dizendo lá, ó, que eu tenho aqui para massa, tá vendo? Eu tenho 4,5 gramas de etanol para 100 ml de solução. É o que eu estou dizendo aqui, ó. 4,5, ó. É o que eu estou dizendo nessa interpretação aqui das unidades. Tá? Então, eu posso trabalhar a questão da massa, como eu fiz. Se é para 100 ml, eu posso dizer que eu tenho 100 gramas dessa solução. E se eu levo em consideração 1 litro dessa solução, aí eu vou dizer que eu tenho 1000 ml, que corresponde a 1000 gramas. Por isso que eu trabalhei com grama aqui. Tá? E eu dei como gabarito lá na letra A 45 gramas, está correto. Mas como eu quero saber nessa outra em ml, eu posso trabalhar o natural, né? Porque eu estou falando de volume, eu posso trabalhar o natural, que é justamente 4,5 gramas do álcool vai estar aqui, olhando para cá. 4,5 gramas do álcool, ou ml, tanto faz, vai estar para 100 ml de solução. 1 litro de solução corresponde a quantos ml? 1000. Faço uma regra de 3 e vou saber que essa massa que eu dei de 45 gramas é a mesma quantidade de ml, 45 ml. Então, de álcool, dentro dessa solução tem 45 ml, que é o que está dizendo aqui para gente, ó. É o teor de álcool. Então, quando você vê lá a cerveja 5%, né? 5% de álcool, 4,5%, então você tem 45 ml de álcool lá. Ok? Então, é uma relação direta com a quantidade que eu tenho de soluto para 100 ml de solução. Se eu levo em consideração que eu tomei 1 litro, aí sim eu vou dizer que 1 litro corresponde a 1000 ml. E aí eu posso trabalhar diretamente tanto com ml quanto com massa. Foi o que eu fiz na primeira, na letra A. Do mesmo jeito, nesse mesmo princípio, eu digo para você que esses 45 gramas aqui corresponde a 45 ml. Tá? Esses 45 gramas corresponde a 45 ml. Então eu tenho 45 ml aqui. No caso aí do nosso amigo álcool. Tenho 45 ml. Tá? Então a correta é a letra B. Né? A letra B de beleza. Tudo bem? Só mais uma para encerrar. Essa do soro fisiológico. Soro fisiológico é uma solução aquosa que contém 0,9%. Perdão. 0,9%. De novo. Eita, ruim. 0,9% de massa de NaCl para preparar 200 ml dessa solução. A quantidade necessária de NaCl é de aproximadamente... Esse valor que nós temos de 0,9% é o título. Lembra que eu disse que nós não podemos trabalhar com esse valor? O que é que eu tenho que fazer antes? Tenho que transformar para o valor que eu tinha inicial, porque aí eu calculei o título em massa. Né? Então, se eu digo que é 0,9, tá lá, 0,9%. Quando eu vou transformar isso daqui, o que é que eu faço? Porque aqui eu multipliquei, né? Multipliquei por 100. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Então, 0,9 dividido por 100 vai dar quanto? 0,0 quanto? 0,009, não é? Eu não tô olhando para vocês agora, então se alguém respondeu no chat eu não vi. É 0,09 mesmo, é? Só para confirmar para mim, que eu tô com preguiça de pegar a calculadora. Mas eu acho que é, eu creio que seja 0,09.
E agora, como é que eu faço aí? Como é que eu faço agora com para calcular aí a massa? Ele quer a massa. Então, o que eu vou usar como relação? Lembra que eu consigo fazer relação entre as concentrações? Por exemplo, eu consigo dizer que a concentração... Eu consigo dizer isso, eu consigo relacionar a concentração em massa com o título. Lembra que seria concentração, massa, título, densidade, 1000? Eu consigo fazer relação dela. Mas quem é a concentração em massa? É massa do soluto, que ele quer saber, dividido pelo volume, não é não? Igual a quem? Ao título. Mas quem é o título, professor? É aquele valor que nós achamos aqui, ó. Então, essa massa é o que eu quero. E o volume, ele deu de quanto o volume pra gente aí? Foi de 200 ml, né? 200 ml. Nesse caso aqui, eu posso trabalhar direto com valor. Então, eu vou colocar os 200 direto. Tá? Não tem problema. Então, vai ficar M1 dividido por 200 igual a 0,009. Fazendo aí, trocando em miúdos, né? A multiplicação, produto dos meios, produto dos extremos. Nós vamos ter aqui uma massa igual a quanto? 1,8, né? 1,8 gramas, que é o nosso gabarito. Crianças, eu estou me despedindo de vocês hoje, tá? Se Deus quiser, na próxima aula eu volto. Ô, Carol, fiquei te devendo essa, hein? Agora que eu lembrei da sua questão. Qual é a questão mesmo que você me cobrou, Carol? Para eu tentar fazer e mandar depois para você? Não me recordo. Mas eu acho que tudo é a mesma coisa, então só precisa ser a primeira do proposto. Primeira do proposto. Pois pronto. Então, gente, eu agradeço demais a presença de todos vocês hoje aqui. Fiquem todos bem com Deus, tá? Não vamos sair de casa. Aqui no Disseu tá terrível, gente. Morrendo gente demais em relação a essa doença. Então, por favor, vamos nos cuidar dos nossos parentes, dos nossos amigos, tá? Qualquer coisa eu tô por aqui, vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre, ok? Fiz o máximo hoje para ver se a aula não ficava tão monótona assim. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, foi boa, a aula foi boa, eu gostei. Olha que tem dia que eu digo, rapaz, a aula foi péssima, mas hoje eu gostei da aula. Tá, eu vou postar hoje à tarde, viu, Andrews? Andrews, eu vou postar hoje à tarde o slide e a aula, tá? Certo, professor. Um abraço e fiquem com Deus, tá bom? Um cheiro forte para todo mundo.